Bom dia! Bom dia. Bom dia! Lorena aqui do Café Delas. É um prazer estar com vocês aqui. Há 3 anos e 2 meses nós começamos as primeiras gravações em 2020 na pandemia, eu e a Alice Portela, lá em casa. E hoje a gente inicia a nossa nova fase nesse 4º ano do Café Delas, num estúdio de verdade de podcast. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer, eu no caso, agradecer as pessoas e as empresas que estão com a gente nesse novo ambiente, nesse novo projeto. Então nós temos aqui Avante que Palestras, das pessoas aí do Bruno Bettini, do Renato Brum, Alzira Montes e Grazi Gutz. Temos também as meninas e os meninos do Estúdio Tox, que estão aqui com a gente, Luciana, da Lília, da Jéssica, do Johan. Temos também a nossa fantástica Cibele Gautier, que é uma maquiadora que trabalha com beleza, maquiagem, cosméticos e perfumaria, que fez a nossa make aqui. Olha que coisa fantástica. E não menos que a Rádio Consciência FM, que está com seus 3 anos e meio, nós temos 3 anos e 2 meses, que é onde o nosso programa roda, todas as segundas-feiras, às 10 da manhã. Então, meu nome é Lorena, para quem não conhece, Lorena Ribeiro, ou Lore Ribeiro. Eu trabalho hoje em 4 frentes, no Café Delas desde o início, também na Raid Suplementos, na Renice, com meu marido e sócio, que está aqui hoje dando o ar da graça, e também trabalho, dentro da Renice eu também trabalho com o Sebrae. Eu sou fornecedora do Sebrae com consultorias, instrutorias e palestras. Mas isso não é o mais importante. O mais importante são as pessoas que a gente tem aqui hoje. Eu queria que o Marcelo se apresentasse e depois nossa entrevistada de honra, Sofia Fada. Tudo bem, bom dia para todos. Meu nome é Marcelo Corrêa, sou tradutor juramentado, também sou professor de literatura, sócio da Lorena e esposo também, né, amor? Trabalho principalmente com traduções e sou o criador do Universo Ursinhos, que é um canal voltado para a contação de histórias com bichos de pelúcia. É isso. Sofia? Oi, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu já conheci o Marcelo há mais de 20 anos, né? A gente fez algumas matérias no mestrado, da UFMG, né? Em letras, literatura. E meu nome é Sofia Fada. Eu estou aqui a convite da Lorena. Eu sou jornalista e roteirista. Atuei muitos anos como dramaturga, roteiristas de séries, documentários, etc. E em 2014, depois de um desafio que eu passei com o meu filho mais velho, eu migrei de área completamente, fundei a Criativar, que é uma startup de tecnologias emergentes, e depois fundei também a Territórios. Então, migrei da área de literatura, né, criação, para inovação, embora esteja ainda criando coisas, mas outros tipos de coisas mais tecnológicas, né? Eu uso muito essa questão da criatividade que eu tenho, que é a minha força motriz, né? Uhum. Nossa, ela já deu um resumo do processo da entrevista hoje. Então, Sofia, eu te conheci em dezembro, né, do ano passado, 2022, foi fantástico, porque naquela conversa nossa ali, né, a Sofia começou lá no Orbe Conecta, assim, a palestra dela, você estava lembrando. Quem sabe o que é metaverso? Aí eu. Você respondeu. Ela olhou assim. E aí eu respondi, acho que ela gostou da resposta, depois a gente bateu um papinho. Sim. Sofia, esse é o seu programa. É onde que a gente quer saber da sua história, tá? Você pode trazer tudo aqui pra gente, porque para nós o Café Delas é muito importante as histórias de quem tá com a gente. Então, assim, dos homens, mulheres, isso, LGBT, todo mundo que quiser contar a sua história, para nós é muito importante. E aí a gente gostaria que você começasse já onde você nasceu, sua família, como que é? Conta pra gente. Eu sou de João Monlevade. João Monlevade é aqui pertinho de Belo Horizonte, né? Dá 2 horas de carro. E eu nasci lá, tenho 2 irmãos, um mais velho e uma mais nova, eu sou do meio. Os meus pais, minha mãe, ela era professora e depois virou diretora, superintendente de ensino. Meu pai trabalhou na Belga a vida inteira, mas assim, meu pai
toca piano, gaita, violão. Então eu cresci muito assim nesse universo de música. Eles ensinavam várias revistas, então sempre deram acesso a muita cultura. Sim. Embora eu seja do interior, não é exatamente o interior. João Lavagem não é uma cidade interior cidade de polo Minas. É uma cidade polo, exatamente. Então não é exatamente o interior. Mas eu cresci com muitos livros, eles compravam muitos livros, a gente tinha uma biblioteca muito grande, então assim, eu desde muito nova, eu decidi o que eu queria fazer, eu já tinha certeza, eu quero ser escritora, eu quero trabalhar com comunicação, eu quero fazer roteiros de programas de TV. Que isso? Isso sério? Muito nova, tipo com 7 anos. Quando eu comecei a ler, eu já escrevia também, tanto é que meu pai, lá em casa tem vários livrinhos que meu pai escrevia eu escrevi livros de poesias. Sim. E ele não tinha computador em casa, né? Porque nessa época o computador só tinha nas empresas. Meu Sim. pai ia lá na Belgo, onde ele trabalhava, nem a Belgo, mas é ArcelorMittal, e ele digitava lá os livros, tem todos lá em casa. Livros de poesia que eu escrevi com 6 anos, 6, 7 anos. Aí era aquela letra de pixel, né? Aquelas imagens de pixel, tem tudo isso lá em casa. Tem vários livros, impressora matricial. Tem livro de poesia, tem pequeno romance que eu escrevia quando eu tinha 8, 10 anos. Então tem legal. Tudo lá em casa ainda. Chegou a publicar ou tá Esses aí nenhum publiquei. Sofia, tá tudo você acredita que eu comecei, eu sou bem mais velha que você, mas eu com 10 anos, meu pai, você lembra da Barça? Lembro. Você chegou a conhecer a Barça? Tinha. Eu tinha a genérica da Barça, viu, gente? Podem rir. Então, e aí, eu pegava a genérica da Barça, porque tinha fotografia e tal, e eu ficava lendo os dicionários. Minha vida era essa. O pessoal achava que eu tinha algum parafusinho a menos. Mas aqui, como a sua mãe era professora de qual disciplina? História. História? Olha que legal. Então, com 8, 10 anos, você começou a escrever mesmo? Não, com 6 anos. 6, 7 anos. Gente. Eu aprendi a escrever, eu já escrevi poesia. Tem todas publicar? Lá em casa. Você tem até todas? Posso, tem essas. Porque meu pai tinha um cuidado de registrar, de fazer. E eu também. Depois eu comecei a escrever folha normal e eu costurava, sabe? Desenhava, costurava, tem tudo lá. Inclusive, com a Criativagem, a gente tem um bookmaker, né? Que é uma plataforma de cocriação onde as crianças podem escrever livros digitais nas escolas, com os pais, professores, etc. Minha meta é pegar todos esses meus livros, tem uns 8, e colocar lá dentro, sabe? Transformar em PDF, nem só passar mesmo. Eu não vou reescrever, né? Porque o legal é aquela coisa da criança, mas as poesias todas simuladinhas, todas até com a métrica também, eu tinha muito isso, eu era muito inventiva, assim. Meu pai também, às vezes, ele filmava, então tem uns vídeos lá em casa, eu quero até pegar e editar, porque eu cantando música que eu inventava na hora, contando história, eu era muito, assim, desinibida. Eu amava a câmera, então na hora que filmava eu já ficava assim, legal, depois eu fiquei tímida, mas nessa época eu era muito desinibida. E eu lembro exatamente quando eu decidi trabalhar nessa parte de criação, foi quando eu comecei a ler aquela coleção do Monteiro Lobato, que lá em casa tinha aquela grandona mesmo. Então eu estava embaixo de uma árvore tem os 2 trabalhos de Hércules, é uma coleção muito grande. É a coleção inteira. Tinha a coleção inteira. Eu peguei o primeiro livro, estava sentada lá em casa, tem várias árvores, no meio de uma floresta. Eu tive esse privilégio de crescer nessa casa. E aí, sentada, encostada na árvore, lendo, eu achei aquilo coisa genial. Eu quero fazer isso. Depois migrou um pouco para a questão de ser roteirista de programa de TV, porque tinha aqueles programas infantis, Castelo Rá-Tim-Bum, mas antes dele tinha o Pluct-Plact Zum, aqueles especiais. Tinha também. Não, a TV Colosso já quase na época do meu filho, se eu for pensar. Eu sei de Pluct-Plact Zum. Pluct-Plact Zum, que era da nossa época. Sim. Né?
Eu até um dia tinha uma amiga minha que ela estava perguntando o que você queria ser quando você era criança. E eu falei, eu queria ser roteirista de programa de TV. Já estava determinada. Aí ela virou e falou assim, uai, Sofia, mas você continua sendo, porque naquela época não tinha celular, não tinha tablet, não tinha mal computador. E você cria o roteiro dessas coisas. Uhum. Então, querendo ou não, só mudou o suporte, né? É basicamente a mesma força matriz que é da criação, mas um suporte diferente, né? Sofia, você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. O meu irmão mais velho é médico, eu fiz jornalismo na UFMG, e a minha irmã mais nova é botânica, ela fez mestrado, doutorado, fez doutorado lá na Inglaterra e tudo mais. E quem foi mais para essa área da letra, das letras e da arte? Você. Apesar do que eu comentei que meu pai toca piano, gaita, violão, guitarra, toca muito bem. E ele tem uma banda com meu irmão que também toca guitarra. Gente, então tem essa parte... É um berço de cultura e de arte, né? Exatamente. Agora deixa eu só fazer um contraponto rapidinho aqui, para te mostrar como que minha história é exatamente o oposto seu. A partir do 5º ano, eu sempre gostei de pintar, desenhar e escrever. Só que eu sou um cara que a década de 70 que eu estava vivendo, com assim, um contexto totalmente diferente de intolerância com relação ao que é a arte. Então, quando eu pegava, por exemplo, colecionava o álbum Fofura, que era um álbum para meninas, porque eu gostava do brilho, eu gostava de desenhar, de colorir, meu irmão me reprimia, me batia, falava, isso aí não é coisa de homem, entendeu? Para com isso, pô, vira homem, e apanhava em casa. Aí eu fui saindo dessa área de arte, por quê? Porque eu tinha que trabalhar, falava, não, vai trabalhar com coisa séria, etc. Aí isso foi minguando e está voltando só agora aos 50 anos. Como que é importante um lar que dá apoio e dá suporte a quem tem um viés de arte, porque a arte também é uma profissão muito digna. E eu vi isso depois muito de perto com meu filho, né? Sim. Porque a minha história com ele foi muito isso. Tipo assim, o papel do pai e da mãe é expandir o potencial do filho. E essa percepção de qual é o potencial do seu filho é muito importante. Sim, exatamente. É o que vai levar o seu filho a ter, não é sucesso exatamente, eu acho sucesso uma palavra muito cheia de meandros dentro dela, né? Mas felicidade, ter o autoconhecimento, disciplina, comprometimento e se desenvolver globalmente, né? Isso e trabalhar autoestima. É o papel dos pais, assim, a gente recebe uma bênção na Terra que é cuidar das pessoas que vieram pra gente. Por falar em felicidade, eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. E aí, nós vamos dar um intervalo para o segundo bloco, pode ser? Pode. Nós já voltamos então. Até daqui a pouco. Até mais. Voltamos! Faltou a colherzinha na abertura do programa. Então, meu nome é Lorena Ribeiro, estamos aqui no segundo bloco com Sofia Fada e meu convidado de honra, maridão, sócio, topzera da galáxia, Marcelo. Gente, a logomarca agora que nós vamos ver aqui é da Heineken. Heineken é a nossa empresa, minha e do Marcelo e minha, né? Eu virei sócia dele em 2014. A Heineken é reinar sobre suas habilidades e potencialidades com os nossos cursos, consultorias e workshops, utilizando sempre em equilíbrio a humildade e a força. Por isso que nós temos essas duas setas ali. Marcelo, conta um pouquinho do seu trabalho na Heineken, como funciona. A Heineken começou como MCL, Consultoria e Tradições, né, em 2012. Aí, por quê? Porque eu presto serviço de tradução juramentada e revisão, então eu preciso entregar com nota, principalmente de professor jurídica, né? Então, nesse período, eu sigo desde esse período fazendo esse trabalho de tradução, de revisão, e agora começar com os cursos também, né, com as palestras. Isso, nós estamos com esses projetos, dos cursos, e você também vai ensinar o pessoal a fazer o próximo concurso de tradutor juramentado. Isso, o governo federal já avisou que vai ter edital para esse ano. Isso. Né, então vamos preparar o pessoal para fazer esse concurso, porque no que teve em 2008, o pessoal que eu preparei conseguiu aprovar. E muita gente não sabe, mas eu sou tradutora de formação pelo Newton Paiva.
faço algumas traduções livres em inglês, né, amor? Uhum. E fui casar com um tradutor. Graças ao Orkut. Gente, verdade, eu conheci Marcelo Orkut. Sério? Sério. Depois, um dia a gente conta essa história. Tem que fazer um podcast pra isso. Só sobre isso. O Orkut era bom demais. Mas aqui, então, queria aproveitar que você falou no primeiro bloco para poder explicar direitinho como que saiu desse berço, né, de cultura e de arte e se inseriu na carreira profissional. Como que foi? Então, eu fiz jornalismo na UFMG e em 2018, 2019 eu entrei também no núcleo de dramaturgia do Grupo Galpão. E assim, eu era muito jovem, né? Eu tinha 18, 19 anos e ali vários profissionais já da área. Era coordenado pelo Luiz Alberto de Abreu, que foi roteirista daquela série Hoje é Dia de Maria, aquela série maravilhosa. E tinha muita gente do mercado próprio Grupo Galpão, né? E o Ítalo Mudado, a Beth Penido e os meus colegas também de roteiro. Então eu fui forjada ali. Eu comecei a trabalhar como dramaturga e logo depois também, bem nova, como roteirista. Então em várias produtoras aqui de BH eu já atuava como roteirista, como dramaturga e como redatora em algumas agências de publicidade, material publicitário, comerciais, etc. Então, assim, eu acabei entrando no mercado bem antes de eu formar. E na faculdade aconteceram duas coisas, assim, durante a minha faculdade. Em 2019 eu tive um acidente muito sério, porque para João Monlevade é aquela rodovia da morte, né? Aí é E eu tava indo pra lá com um ex-namorado meu, aconteceu um acidente, eu fui jogado pra fora do carro, fiquei em coma. 2019? 2019. Nossa. Com o meu lado direito todo paralisado, sem falar. Eu lembro de eu ter acordado no hospital, tava passando aquele documentário Dragão de Komodo. E aí eu quis descer da cama, só que aí eu caí, né? Porque eu tava com o lado direito todo paralisado. Meu Deus! E aí meu pai tava dormindo comigo e ele falou, filhinha e tal, volta pra cama. Mas assim, a minha recuperação foi muito rápida, graças a Deus, com 28 dias eu tava normal, voltei pra faculdade normalmente e tal. Então isso foi uma coisa que aconteceu no início. E no final, eu tive o João Gabriel no último semestre da faculdade. Sim. Então, na coisa de formar e entrar para o mercado, acabou dando uma pausa, uma segurada, porque eu tinha convites para ser roteirista em canais de TV lá em São Paulo, para ir para a França também, fazer especialização em roteiro. Tinha vários convites bem legais. Assim. Você foi mãe por quantos anos? Foi bem nova. 21, 22. Nossa, eu tive João Gabriel com 21, formei com 22. Mas naquela época eu era muito jovem, né? O João não foi planejado. Sou. Você não acredita, mas é porque a gente acaba sendo muito precoce em muitas coisas. Então, no início, eu tinha aquela sensação de que eu tinha que correr atrás do tempo. Eu tinha muitos planos, muitas coisas para viver. Com o tempo, porque tem um amigo meu que falou, o homem faz planos, Deus cria, as coisas não saem como a gente planeja, né? Nem sempre sai. Acontecem outras coisas, minha vida inteira aconteceu isso. Então, essa ânsia de fazer as coisas, os planejamentos que eu tinha, com as datas, eu tinha muito essa coisa de com X anos eu vou estar fazendo isso. Metas. Exatamente. Metas isso definidas. Foi ficando um pouco para trás e eu fui vivendo o momento e tal. Então, quando eu ganhei João Gabriel, eu não tive muito essa coisa, tô deixando para trás minha carreira. Eu era muito jovem, então eu pensei, depois eu vou ter outras oportunidades, né? Isso foi que ano? 2001. Ele nasceu em 2001. 2001. Quando eu comecei a ser consultora. Eu dei um chute numa multinacional que eu não vou contar qual. E aí o pessoal falou, você é louca. Eu falei, louca, não aguento mais bater volante e trabalhar 14 anos por tudo. Foi? Nem sei o que eu estava fazendo em 2001. Eu sei de detalhes.
Então ele nasceu em 2001. Nasceu em 2001, vai fazer 22 anos, agora 31 de agosto. Aqui, Sofia, eu tava vendo as fotos, como que ele parece contigo? Todo mundo fala. Meu Deus do céu. Todo mundo fala. O povo fala, você tem uma fotocópia. Só que ele é alto, né? Porque eu sou baixinho. Mas é engraçado porque como eu tenho cara de nova, mais nova do que eu sou, as pessoas veem ele junto comigo. Muita gente pergunta se a gente é irmão gêmeo. Que legal. Parece muito mesmo. Porque a gente se parece muito. E agora, então, que tá com cabelo grande, né? Tem o queixo furadinho, igual o meu, a boca. Gente, legal. Então, assim... Tropa do Em casa todo mundo é queixo furado. Nós três. A tropa mesmo. Mas Miguel tinha que ser, né, gente? Se não tivesse, era algum problema, né, amor? Seria estranho, né? Um pouquinho estranho. Mas então, a transição da arte pro comercial, pro empresarial, como que foi? Então, eu trabalhei um tempo como freela, quando o João Gabriel era mais novo, para poder acompanhar a primeira infância dele. Depois eu entrei em agências de publicidade como redatora, mas isso nunca foi uma coisa que me movia. Eu sempre queria sair para empreender ou para tocar mais a coisa de ser roteirista. E aí, em 2012, eu planejei sair de agência. Eu fiz uma pós-graduação de gestão e desenvolvimento de projetos e um amigo meu me chamou para ser sócia dele numa produtora. Nessa época tinha aquela coisa de cota de 3% de programação nacional, não tinha ainda estourado o streaming, né? Então eu saí de agência, comecei a desenvolver alguns projetos, dirigi alguns documentários, a gente desenvolveu algumas séries. E nessa época, o João Gabriel, ele sempre teve muita dificuldade na escola. E eu tinha dificuldade de lidar com essa dificuldade dele, porque, ao contrário, eu sempre fui muito bom aluno. Mas, ao mesmo tempo, ele também desenhava muito bem. Ele desenhava... como eu tive filha muito nova e minhas amigas não tinham filhos, eu não tinha parâmetro de comparação, assim, dos desenhos que ele fazia. Com 3 anos, ele desenhava coisas assim, universo paralelo. É mesmo? 3, 4 anos. Coisas muito conceituais, tipo uma roda gigante e as caras todas arrumadinhas, depois as caras começavam a misturar isso com 4 anos. Ele tinha uma loucura criativa muito aflorada e ao mesmo tempo desenhava bem, mas não era uma técnica assim tão notável, porque tem alguns que eram mais notáveis, né? E aí a gente começou a perceber que ele desenhava muitos dragões, porque na época tinha aquela série Como Treinar Seus Dragões e tinha o jogo Legend of Dragons do Facebook, que ele usava o meu para jogar. E aí o meu ex-marido sugeriu, vamos lançar um desafio, um dragão por dia? Tinha muito blog de desafio diário nessa época. E a gente pensou, vamos, o João tinha 12 anos, a gente meio que duvidou se ele ia ter a disciplina de fazer todo dia, principalmente a criatividade, porque 365 dragões temáticos, de onde que ele ia tirar isso? E assim, com 4 dias, 5.000 curtidas na página do Facebook, um monte de ilustrador famoso do mundo inteiro começou a seguir ele, porque eles se viam no trabalho de João Gabriel. Na criatividade, ele desenhou um dragão musculoso, cheio de gominhos na barriga, e foi aí que um ilustrador famoso viu, ele colocou no grupo deles, de repente, uma tropa de gente famosa seguindo, saiu na Veja, saiu no estado de Minas, ele fez exposição no Palladium, e aí ele foi convidado para lançar uma coleção de dragões de pelúcia pela Rabisquedo, que era uma startup na época, isso foi em 2013, pouco se falava de startup, quem não era do meio, né? E aí eu comecei a conversar com o Bruno, que era dono da Rabisquedo, e o Bruno falou, Sofia, vai abrir o edital do CID, que é o Programa de Aceleração do Governo de Minas, vamos escrever o Projeto dos Dragões? Aí, como eu já tinha feito esse curso de gestão e desenvolvimento de projetos, já tinha aprovado vários projetos em lei de incentivo, eu falei, vamos. E quando a gente começou a desenvolver, a gente viu que todas as crianças eram iguais ao João, assim, tinham essa gana de criar personagens, histórias e outras coisas, né? Então, ao invés de ser, e o projeto ia ser um jogo de dragões, passou a ser uma plataforma de cocriação infantil, que era, e o objetivo, né, a visão, a missão da Criativar era exatamente o que eu fiz com o João, porque o João, ele não só desenvolveu o traço dele, se vocês forem ver os últimos dragões do projeto, e uma onça que ele desenhou com lápis de cor, assim, o traço ficou perfeito,
porque era prática, e ele desenvolveu autoestima, disciplina, comprometimento. Isso ele tinha o quê? 10 anos, basicamente? 12 anos. De 12 até 13. E assim, ao invés de eu contratar professor de português, porque era uma dificuldade que ele teve, eu estimulei um talento que ele já tinha. Porque aí ele desenvolveu a disciplina, né? Sim. E várias outras coisas, se desenvolveu globalmente e passou a ser um ótimo aluno. Ele acabou com a dificuldade dele em português, inclusive ele passou em 7º lugar quando ele fez o FMI. Ele está fazendo cinema de animação e artes digitais, ele passou em 7º lugar, fez 960 quando ele prestou de primeiro, e em redação, que é uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Gente. Porque ele se transformou, foi uma chave, né? Uma chavinha que mudou. Que é a questão que eu falei no início, do pai acreditar no potencial do filho, o pai saber o que o filho tem de melhor e estimular isso, cada criança tem um dom, cada pessoa tem um dom. Às vezes tem uma dificuldade na escola, mas ele tem um outro dom. Às vezes o dom de conversar, de se relacionar também é um dom. E aí essa era a missão da Criativar, né? A primeira missão da Criativar, quando a gente nasceu, era só uma ideia, a gente colocou no CID, era estimular o potencial de cada criança através da tecnologia, que foi o que eu fiz com o João. E aí, depois do CID, uma porta se abriu, porque foi assim, eu tive acesso a muitas coisas que eu nunca tinha tido acesso na vida, sobre empreendedorismo e tudo mais. Nós vamos dar um intervalo pro terceiro bloco. Tá bom? Tá bom, gente. São muitos assuntos. A história é assim, né, gente? Muita coisa pra falar. Não, fantástico. Voltamos já, então. Tá bom. Voltamos! Tam, tararam, tam. Tá faltando gente para fazer junto comigo. Então, gente, nós estamos voltando agora no terceiro bloco, a Sofia, né? Que histórias. Eu tô falando pouco, viu, gente? Só assim para eu falar pouco. Vou falar agora da Hive, que é a empresa de suplementos que eu represento, a empresa nova no Brasil. E esses suplementos salvaram o meu joelho e o meu ombro. Sim, eu tenho 2 resultados para reposição de colágeno. E eu comecei a vender exatamente porque funcionou comigo. Funcionou com o husband, com o marido que está aqui do lado. Hoje ele faz 3 esportes graças a esse colágeno, que nós 2 de joelho, a gente não tinha nada, na verdade. Bom, eu quero falar também que na Reines nós estamos lançando nossos cursos, né? Cursos presenciais e cursos online também, junto com treinamentos, workshops e oficinas. E vamos ter logo, logo um curso maravilhoso de oratória, com esse que vos fala aqui. Isso mesmo. O Marcelo tem uma oratória diferente, linkando com o cinema. É bem diferente do curso dele. Quem quiser, eu já fiz, tá, gente? Já fiz, eu, os engenheiros empreendedores do cenário, já fiz. Legal. E eu quero voltar ao oratório exatamente para o público que está ali no 2º, 3º ano do ensino médio, ou então está no 1º, 2º período da faculdade. Legal. Precisa bastante, né? Porque ainda mais para defender, por exemplo, nesse mundo de startup, você vende a sua ideia com um pitch, né? O que é um pitch? É uma apresentação do seu projeto, que pode ser um elevator pitch, que é 1 minuto só, ou um pitch de 3 minutos, de 5 minutos, e aí você tem a apresentação, às vezes você começa pelo problema, você desenvolve, e aí depois você fecha com números, dados, etc. Mas se você tem o dom da oratória, você consegue vender seu projeto. Foi isso que ele fez pra gente. Eu também trabalho com pitch de vendas desde 2017, quando ninguém nem sabia o que era direito. E Marcelo deu um curso de 2 horas a meu pedido, 0800, para 18 alunos dos 40 que eu trabalhei 4 meses. E aí, das startups das 5, nós ficamos em 1º, 2º e 4º lugar. Que legal. Sebrae Pieng. Graças a esse curso de 2 horas que ele deu para os meninos, que eu assisti, né, gente? Eu não sou boba nada. Tem que aprender com os melhores. E lá que eu percebi que essa faixa etária aí que está ou na graduação, ou acabou de entrar para a graduação, está acabando de sair, sabe? A pessoa não tem preparo para poder público. É verdade. Porque o ensino médio não te prepara para isso. Sim. E a graduação também não. Sim. Né? A gente tem lá o trabalho de conclusão de curso, é só escrito. Sim. Você só vai falar sobre ele lá no final, na defesa do TCC. E essa coisa do empreendedorismo, né, e várias outras
qualidades que você tem que desenvolver, né? Na faculdade não ensina. Por isso que eu falo que quando eu entrei no CID, foi um mundo aberto, assim, porque questão de modelo de negócio, estudo de mercado e várias outras coisas. Eu sempre tive uma veia empreendedora desde criança. Ótimo. Inclusive, minha mãe sempre falou, ela queria que eu tivesse feito a escola do Sebrae. Porque ela achava que eu era empreendedora, mas porque lá em Tabira, que é do lado de Monlevade, tem a escola do Sebrae, ela queria que eu fizesse, mas como eu já tinha essa coisa, quero ser roteirista, quero ser escritora, eu não mudei de ideia, eu sempre quis fazer comunicação na UFMG e fiz, mas ela foi a primeira que viu, assim, esse meu dom de empreendedora. Sofia, você já falou pra gente nos bastidores, eu queria que você falasse aqui, né? Você foi mãe bem nova. Sim. Mas terminou sua faculdade bonitinha e enveredou pelo caminho que você queria. E seu filho seguiu os passos da arte, né? Chegou onde foi. E qual que é a ligação que você faz entre a sua vida enquanto mãe novinha e ele lá na frente, já entrando dentro do universo das histórias, dos desenhos? Então, no início, quando eu era mais jovem, né, quando eu ganhei ele, eu não tinha muita essa ideia, tô deixando as oportunidades para trás. Mas com o tempo, assim, eu ficava pensando, olha, ele me desviou do meu caminho, né? Porque eu perdi algumas grandes oportunidades. Eu já estava no mercado desde cedo, desde nova, e tive muitos convites que eu não assumi por ele ser recém-nascido. Então eu pensava muito nisso. Mas depois, quando aconteceu essa coisa de um dragão por dia e da Criativar, né? Eu acabei vendo que ele me mostrou, ele não me desviou do meu caminho, ele me mostrou um novo caminho, né? Isso. Um novo caminho se abriu com essa experiência que eu tive com ele, e hoje ele trabalha na Criativar. Ele desenvolve. Ele trabalha na Criativar? Trabalha. Gente, ele é estagiário da Criativar. Qual que é o curso pelo menos? Você falou, eu esqueci. Ele está fazendo cinema de animação e artes digitais. E faz em qual faculdade? Não, é FMG. Gente. Na Belas Artes. Negócio moderno, hein? É um curso novo, não tem muito tempo. Que fantástico! E ensina um pouco de programação também. Foi, ele passou de primeira. Gente, que fantástico! Então ele é seu colaborador. Meu colaborador. Que legal. Exatamente, ele trabalha no Criativar. Você quer contar agora pra gente sobre a Criativar, como ela aconteceu? Claro. Então, a gente passou primeiro no CID. E como eu tinha feito o curso de gestão de... Explica para o pessoal o que é CID. O CID é um programa de aceleração do governo de Minas. O que é um programa de aceleração? É um programa que incentiva novas ideias, hoje nem tão novas, também aceita startups mais... que já estão faturando no mercado há mais tempo, né? Certo. Mas um programa de aceleração é um programa que vai te acelerar. Ele vai te dar subsídio, além de subsídio em dinheiro, ele também dá mentorias e vários, a questão dos checkpoints, um planejamento de desenvolvimento. O CID, quando eu passei, foi em 2014, foi a segunda rodada. Pouco se falava dessa coisa de startup no Brasil ainda, e como eu disse, para mim abriu um mundo novo, né? E depois do CID, eu passei nos maiores programas de inovação, passei em vários outros. No mesmo ano a gente venceu o Inova Apps, que era do Ministério das Comunicações, depois Banco Challenge, Startup Brasil, FIENG Lab 1, e vários outros, inclusive internacionais. Então, assim, eu recebi muito subsídio do governo, muito apoio do governo nesses editais para desenvolver o meu projeto e a minha ideia. O primeiro foi qual? Foi o CID, que é em 2014. Foi com a Criativar. A Criativar foi, no ano passado, a gente fundou a Territórios, que é a minha segunda startup, que foi um projeto que nasceu dentro da Criativar. Assim, a Criativar, ela era voltada para o ensino básico até 2019. A gente trabalhava com escola, a gente tem uma linha de Smart Toys e Smart Books, que são livros e jogos com realidade aumentada. Queria que você falasse um pouquinho dos livros. Sim. O Smart seria a questão da realidade aumentada? Que é a realidade aumentada que não substitui a leitura, ela complementa a leitura. E o pessoal pode entender, quem está ouvindo a gente e nos assistindo,
que a realidade aumentada, ela está ligada ao metaverso ou não? Ela é a parte? Tá e não tá. Certo. A realidade aumentada, ela é uma extensão da realidade. Você vê a partir do celular ou tablet e você está no seu ambiente ali. Você ainda está no seu ambiente. A realidade virtual, a gente também desenvolve realidade virtual. Você é 100% imersivo. Você coloca o óculos e você entra num outro ambiente. Certo. E o metaverso é uma conjunção de várias coisas. Não só a realidade aumentada, não só a realidade virtual. A gente tem no desenvolvimento da internet 3 fases. A internet 1.0, a 2.0 e a 3.0. A 1.0 era quando o povo fala, tudo era mato, né? Então os sites.com, aquela coisa que inclusive teve a bolha que estourou. Uhum. A 2.0 já é a internet colaborativa, que são os blogs, as redes sociais, né? Então já chama, não é só uma coisa estática, chama quem está ali para participar junto. E a 3.0 é um novo layer, é uma nova camada. Você não entra num site estático, você entra num 3D, então você consegue entrar numa cidade ou numa empresa e interagir simultaneamente várias pessoas ao mesmo tempo. Isso que é o metaverso. Não é um conceito fechado ainda. Uhum. Ele começou há um tempo atrás com um escritor que lançou um livro falando do Ready Player Me, falando algumas coisas bem ligadas ao metaverso. Steven Spielberg fez um filme em cima desse livro. E aí o povo começou a falar do metaverso, mas várias plataformas já existiam. O Second Life é um metaverso, o próprio Pokémon GO também é um tipo de metaverso. Sim. Hoje temos o Roblox, o Sandbox e vários outros. Teve uma popularização quando o Facebook lançou a plataforma deles, Horizon, né, com aquela visão do Mark Zuckerberg das pessoas estarem conectadas o tempo inteiro. Eu e meu sócio Ronaldo Gazel, nós nunca acreditamos nessa realidade. Conhecemos o Gazel. Sim, outro ponto em comum. O BH é um ovo de codorna, né? Também, viu? Outro ponto. Você sabe que o BH é um ovo de codorna? Com certeza. Só que essa cidade é muito pequena. É muito impressionante. E aí, a gente não acredita nessa visão que eles trouxeram da pessoa ficar conectada o dia inteiro com óculos. Uhum. Mas a gente acredita no metaverso com propósito. Uhum. E muito menos essa especulação que teve de vender terreno no metaverso, de não sei o que, tanto é que caiu. E um monte de gente começou a falar que o metaverso morreu, mas não morreu. Muito pelo contrário, está mais forte do que nunca no metaverso com propósito, para treinamento, para onboarding, na indústria 4.0, que são as coisas que a Criativa trabalha hoje, onde a gente é mais forte. O que é o metaverso onboarding? Só para o pessoal entender. O onboarding, quando uma pessoa entra na empresa, ela faz um processo de admissão ali, que ela conhece tudo da empresa. Entendi. O onboarding é esse processo de colocar a pessoa... Tipo um treinamento, uma capacitação. Exatamente. A primeira capacitação, para a pessoa entrar no negócio. E se estiver no metaverso, você consegue treinar muitos colaboradores ao mesmo tempo, além de treinar muitos ao mesmo tempo, porque muita gente faz de forma síncrona, né? Você consegue fazer assíncrona. Por exemplo, uma empresa que tem 5 sedes, ou uma empresa que tem um processo produtivo muito difícil, igual um alto forno, que nem todo mundo pode entrar. Sim. No mundo virtual, você consegue conhecer todos esses processos da empresa e ficar por dentro dele, né? Então, facilita muito. Eu queria comentar um negócio contigo. Em 1995, 96, alguém aqui era nascido? Eu era nascido. Eu também. Foi quando eu empreendi pela primeira vez. E aí a gente ficava... Eu ia muito na região de Pedro Leopoldo, sabe? Matozinhos. Uhum. E aí eu consegui um CD. Alguém sabe o que é CD aqui? Consegui um CD. Muitos. E esse CD a gente conectava na CPU do computador, na internet nem de escada. Mais, né? Nem tem mais, né? Na internet de escada. E aí, sabe o que era esse CD? Eu fico impressionada. Era. Supermercado Bretas. Ninguém pagou pra falar isso aqui, tá, gente? Lembrei isso aqui agora. Supermercado Bretas te mandava um CD pra sua casa. Você entrava na conexão de escada, demorava um pouco. Uhum. E ali você fazia uma compra virtual pelo supermercado. Presta atenção, gente, eu não sou doida, eu vivi isso. Quase ninguém lembra disso. Quer dizer, da minha idade. E aí, o que aconteceu?
Você comprava lá, bonitinho o negócio, chegava na sua casa, mas uma embalagem, uma logística, tudo no isopor, um preço maravilhoso. Gente, eu vivi isso em 95, 96. A época jurássica das compras online no assim, supermercado. Demorava. Eu só compro online, eu não vou no supermercado. Demorava porque era ali, discado. Conexão discada, assim. Foi problema disso, né? Pois é. Gente, eu vivi isso em 95, 96. Eu falava, gente, eu amo comprar pela internet. 95, 96. Nossa. E parou rapidinho. Acho que não teve muita adesão na época. Chegou antes do tempo. A gente era um bonequinho. A gente passava pelas gôndolas. Eu já trabalhei com merchandising, né? Daquela multinacional que eu chutei a bunda. Podia falar isso aqui? Não é palavrão? Não. E aí a gente passava pelas gôndolas, porque eu já trabalhei com merchandising, ponta de gôndola e tal. Gente, pensa num trem fantástico. Você escolhia a marca, aí o objeto vinha, caía dentro do carrinho. Aí você andava com o carrinho olhando pro carrinho. Não, você não tem noção. Hoje eu vi um metaverso do Walmart. Eu acho que é o Walmart. Walmart? Que era exatamente isso, mas você, como um bonequinho dentro do metaverso, passando pelas gôndolas com um carrinho e fazendo as compras igual uma compra online. Porque a compra online que acontece hoje, ela não tem isso, né? Só escolher quantidade. Agora você imagina. E é uma empresa o quê? No interior. Total. Do interior? No interior. Porque ela, originalmente ela é de lá, né? Agora eu vou fazer um intervalo para o próximo bloco. Tá bom. Gente. Amor, agora eu estou falando muito. Bom, então vamos lá. Até o próximo bloco. Voltamos no nosso quarto bloco. Vai dar certo. Agora eu gostei. Gente, nós vamos falar aqui da Temperos e Doces da Dona Rosa. Gente, Dona Rosa é uma senhora de 80 anos, se eu não me engano. Mãe do meu padrinho de casamento, nosso padrinho de casamento, Décio Rodrigues. E a família começou a trabalhar, fomentar o negócio na cidade de Ibirité, como meu padrinho diz, Ibiricite. Gente, o negócio está explodindo. Eles não estão dando conta de descascar tanto coco na vida. E o produto é maravilhoso, o paladar maravilhoso. E eu resolvi falar deles aqui porque falou que é empreendedorismo em família, eu valorizo muito, porque não é fácil, né, gente? Empreender em família, a gente sabe disso. Bom, eu nunca empreendi em família, né? Eu penso que não é muito fácil. Então, é deles que eu quero falar. Depois vocês sigam lá. É desse jeitinho que está escrito, ó. @temperos e doces, Dona Rosa, tá bom? Então vamos lá. Eu estava falando do CD, do supermercado Bretas, ao jabazinho. Agora você ia falar um negócio aí sobre o disquete. Que eu lembrei que eu comecei a estudar em disquete de 1 polegada, assim, esse negócio grandão, assim, enfiava do lado, assim. Aí você tá achando esse Jurássico? Eu sou, então, não, nem sei o que eu digo, sabe? Nem tinha internet na época, até a tela verde que te dava dor de cabeça, meu você ficasse uma hora. Meu primeiro computador pessoal foi 94. O primeiro que eu trabalhei foi um Telex misturado com tela de computador na Localiza. Tela ambas. Eu era operadora de reservas internacionais. Era chique. Telex, alguém já ouviu falar? Nossa, gente, isso aí é muito não podia errar um pré-histórico. ponto, porque a fita ia furar errado. Eu não tinha que repetir a fita. Isso aí é pré-histórico mesmo. Não, entendeu? e eu era moderna, porque era o quê? Telex, tela de computador. Nossa, que coisa... Gente, 1991. Mas eu vi que estão aqui com a gente aqui no estúdio, com certeza não eram nascidos. Agora, saindo desse período pré-histórico da internet e da informática para os livros com a realidade aumentada, estou muito curioso com isso aí. Eu também estou. Então, a gente fala que todo papel vira um suporte, né? Uma multiplataforma. A gente coloca a realidade aumentada nos livros e quando você abre, você tem várias informações ali além da história. Porque o nosso objetivo nunca foi substituir a leitura, muito pelo contrário. A gente estimula a leitura, ainda mais eu, como escritora. Eu considero o livro a principal plataforma que existe. Ele sempre vem os semeadores do caos, né? O livro vai acabar, agora tem o Kindle, ninguém mais vai comprar, nunca acabou e nunca vai acabar. Exatamente. Porque a criança, não só a criança, né? Essa necessidade de você tocar e ler e ver sempre vai existir. E é um outro tipo de desenvolvimento cognitivo, né? A leitura no papel do que a leitura
no meio digital, na tela de um Kindle, do computador. Recentemente, uma grande prefeitura do Brasil, eles quiseram cancelar a compra dos livros, né, a partir de, acho que era faixa etária, a partir de 11 anos, mas a sociedade se organizou e eles voltaram atrás, porque não é a mesma coisa. Exato. Você substituir uma coisa é você ter conteúdo em PDF e tal, mas você substituir livros de literatura, não substitui, mas você pode e deve transformar esses livros através da tecnologia. O que acontece? Você baixa um aplicativo e quando você abre o livro, você tem ali várias opções, um 3D, um complemento da história. E a criança, ao pegar o celular, ela não tem uma relação passiva de assistir um YouTube Kids, por exemplo. Ela vai ler um livro e depois ela vai pegar o celular e vai expandir aquele conhecimento. Mesma coisa com os Smart Toys, né? Ela monta o quebra-cabeça, então ela tem uma ação prática ali, né? Uma ação cognitiva forte, inclusive do nosso tempo, que é offline. E ativa, ela monta, né? e depois ela aponta o celular e vai ver a bailarina em cima do palco. É uma experiência para se viver em família, né? Tem os jogos da memória, que também é coisa cognitiva, de você jogar em família o jogo da memória, e depois tem os planetas na palma da mão, os bichos da fazenda na palma da mão, e esses aqui são voltados para o público infantil, mas a gente foi além, então hoje a gente entrega para grandes empresas também o livro com a realidade aumentada, que eles usam em projetos de educação ambiental, educação patrimonial. Essa aqui, por exemplo, uma empresa, ela constrói hidrelétricas e eles acharam fósseis arqueológicos, e aí é obrigatório ter educação patrimonial. E aí o que a gente fez? Na época era da pandemia, a gente usar o Bookmaker, que é a nossa plataforma de cocriação, para os próprios alunos escreverem história. Mas como não estava tendo aula, e eu sou escritora, eu mesma escrevi a história, né? A história tem a realidade aumentada, conta a história de uma turminha que encontra uma pedra, e essa pedra abre um túnel do tempo, e aí o tio de uma delas é arqueólogo, ele vai mostrando que não é magia, né? Que era ciência. E aí, complementando o livro, tem um jogo com os cards, tipo um super trunfo, e aí todos os fósseis que foram achados na região, você vê em 3D. Então, você democratiza o acesso à informação. Nas escolas, os alunos puderam reescrever, porque tem um bookmaker, então tem os cenários, os personagens, eles puderam reescrever. Então, o que acontece? A gente, com a Criativar, a gente usa a tecnologia para valorizar o que a gente tem de mais humano, que a gente brinca, a tecnologia hoje é commodity. O diferencial é você usar essa tecnologia, a forma como você usa essa tecnologia. Sim. E esse é o nosso diferencial, porque a gente coloca criatividade, storytelling, conteúdo qualificado. Então, a gente reforça a conexão que as grandes empresas têm com colaboradores, um treinamento diferente, com as comunidades em projetos de educação ambiental, educação patrimonial e etc. Nossa, aqui uma pergunta. Você começou a escrever muito nova. Sim. Né, os livros. E você tem livros publicados além dos livros da realidade? Aqui, tem um livro infantil que é Um Menino Revirado, que conta a história de João Gabriel. Porque o João foi uma criança muito precoce, ele andou com 8 meses. É mesmo? Com 6 meses ele já ficava em pé, então era muito diferente. Aí eu escrevi esse livro contando a história dele. Assim. Ele demorou a falar? Andou primeiro? Como que foi? Ele não demorou tanto a falar, não, mas ele era muito, muito diferente dos outros meninos, assim. Aí eu escrevi esse livro para ele. Depois eu dou um para vocês eu lerem. Quero. Assim. Que legal. Mas eu tenho vários poemas, muitas poesias e tal, mas eu nunca lancei além desses aí, tirando O Menino Revirado. Quer saber, a mãe começou a escrever com 6 anos, né? A menina tinha que saber. Já veio no DNA. Aqui, aí no caso aqui, Sofia, a pessoa adquire o livro, quer seja pelas empresas que você já fez, né? Esse para aquelas empresas. É um livro para o público. Pro público, né? E esse é um livro para a empresa. Esse não está à venda. Esse aqui é corporativo. Esse não está à venda. Tá. Esse está. A pessoa abaixa.
Aí ela vai baixar o app. E vai ver a realidade aumentada ali dos personagens. Ela pode ler a história e pode só assistir. Não, ela não só assiste. Não só assiste? Assistir é só um complemento. Só um ela complemento. tem que ler. Ele não substitui a leitura. Mesmo caso aqui. Ela não pode só assistir. É um complemento. Mas, por exemplo, nesse livro, tem uma parte que tem várias fotos da arqueologia. E na hora que você aponta para a foto, você clica e passa o vídeo explicando o que é arqueologia e tal. Na última página tem uns bonequinhos dando tchau. A TT brinca, mamãe, isso aí tá igual o jornal do Harry Potter, que o jornal do Harry Potter tem as pessoas mexendo, né? Pode falar, pelo que eu vi dos livros, parece aqueles livros de pop, né? Pop-up. Né? São técnicas diferentes. Esse aqui é tipo um paralaxe, que a gente chama. Técnicas audiovisuais diferentes. Eu e o Gazel, meu sócio, a gente trabalhou junto numa produtora no meu primeiro emprego, em 2018, 2019. Então, a gente veio desse meio audiovisual, desse meio de criação. Então, essa cultura que a gente tem de experimentação e cultura visual muito forte, a gente traz para os produtos. Então, esse é um diferencial também. Perfeito. Então, aqui é tipo um paralaxe nesse da Brookfield, né, que agora ela era Renováveis, e esse que é para o público geral, ele é mais um 3D. O livro da verdade. São técnicas diferentes. Entendi. E aí, os públicos-alvos, ou seja, o público-alvo, ele está de qual idade até qual idade? No caso dos livros e dos brinquedos, assim, a gente lançou em 2018, tem muito tempo já, né? E continua sendo uma inovação. Mas como a gente migrou para a área de empresas, a gente não focou mais. A gente vai voltar agora com esses produtos. Estamos com alguns projetos novos aí que vamos lançar em breve. Mas a faixa etária é a partir de 3 anos. 3 anos? Tem gente que usa com crianças de menos, de 2 anos. É mesmo? Tem um também jogo. Outro da bailarina. A bailarina também é para... Né? É fora das empresas. Fora das empresas. A gente tem o jogo das fazendas e dos planetas, que tem muita gente que usa, inclusive na alfabetização, porque conta a historinha dos bichinhos, e jogo da memória é uma coisa muito para primeira infância, né? Muito legal. Nossa. Que fantástico. Muito, muito legal mesmo. O nome Criativar é perfeito, gente. Tem tudo a ver com o que a gente faz. Fantástico. Muito e esses desenhos? Você contrata alguém para fazer? Sim, são ilustradores. Ilustradores mesmo, né? Sim. Só falta você falar que você desenhou também. Não. Você é bom no desenho também? Não, o João Gabriel é perfeito, né? Mas eu não. Entendi. Eu só desenho boneco de palitinho. Não foi de mim que ele herdou. Nosso programa está quase acabando. Queria saber se você quer contar mais alguma coisa aí pra gente. Eu acho que, assim, o que ficou muito do que eu falei é que serve muito para pai e mãe. Estimulem o seu filho. Porque o principal papel, né? Eu tenho uma palestra que é como preparar nossos filhos para o futuro que não sabemos o que será. Isso eu dei essa palestra em 2017, 2018. Agora, com a inteligência artificial, está mais ainda forte, né? Porque muitas profissões vão acabar. Mas toda criança, toda pessoa tem um dom, assim. Ela pode ter dificuldade numa coisa, mas ela tem dom numa outra. E, assim, o que vai ficar quando as máquinas dominarem? Vai ficar a criatividade, o dom interpessoal, a sensibilidade, né? São essas coisas que vão ficar, coisas de cuidar um do outro. São essas coisas que vão ficar. Então, tipo assim, habilidades cognitivas as crianças aprendem. Mas, sim, e o principal é você descobrir o talento do seu filho, estimulá-lo e, principalmente, a autoestima, né? Ele tem que acreditar nele mesmo, porque são muitos desafios que a gente vive na vida. Para a gente ultrapassar esses desafios é só quando a gente acredita na gente mesmo. Isso é o mais forte, assim. Acho que embora a gente seja uma empresa 100% tecnológica, não 100%, né? É a nossa máxima, é usar a tecnologia para valorizar o que a gente tem de mais humano. Então, acho que isso é o que fica.
Não, peraí, repete a Excelente. frase. Nossa, Repete a gostou? frase. Você já usa como slogan? Sim, é o que é a nossa missão, a missão da Criativar. Sim. Usar a tecnologia para valorizar o que a gente tem de mais humano, seja a conexão entre uma empresa e o colaborador, entre uma empresa e a comunidade, entre pais e filhos, entre escolas e famílias, entre professores e alunos. Essas conexões que a gente reforça com a nossa tecnologia. Perfeito. Sofia, grande prazer pra gente. Prazer é Ter nosso, você. agradeço esse convite aí. Ter você Já admirava conosco. vocês, admiro mais ainda. Que é isso, minha filha? Eu que tô aqui na cabeça de vocês. Eu tô chateada que tinha um tanto de pergunta para fazer, A tinha gente mais faz coisa para falar. Poxa, outro episódio. A gente marca o próximo. Isso, tá bom? Nós temos entrevistados que vieram 4, 5 vezes. Então. Muito conteúdo, né? Exatamente. Bom, agradecer você também, viu, amor sócio? Que é isso. Salvar Prazer a imenso. pátria aqui, né? Ô, gente, foi um grande prazer. Nós vamos agora passar os nossos contatos para os ouvintes, né? Porque quem está assistindo aqui é mais fácil. Sim. Então, o meu Instagram é o da Heinesse e do Café Delas. O Café Delas é @cafedelasoficial, simples. O da Heinesse é Heinesse_oficial. E tem o meu dos suplementos, @Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular, 319-8749-0181. O meu é só @Marcelo Corrêa Lima mesmo. Ali você vai ter relação de pai e filho, vai ter jiu-jitsu, ciclismo, cinema. E é isso aí. Obrigado. E Heinesse_oficial. Esse underline também. E agora vai passar para a reformulação, que eu vou começar a colocar tanto os cursos quanto as dicas, né, voltadas para o mundo empresarial, pessoa física também, da minha clientela de traduções. Mas isso aí vai aos pouquinhos. Ele não quis falar, mas ele é mestre em literatura e arte. Sabe, gente? Porque, né, vocês viram que a conversa nossa aqui teve isso aqui no Sofia, né? Pode deixar seus contatos, fique à vontade. Vocês podem me seguir no Instagram ou no LinkedIn. Eu sou super aberta, se tiverem alguma dúvida, alguma troca. É @SofiaFada. E no LinkedIn, Criativar, com K. No Instagram, Criativar Corp, com K. O Sofia Fada é seu nome mesmo? É nome de família. Não tá na minha certidão, mas era da minha bisavó. Esse Que sobrenome. legal. Todo mundo acha que eu inventei, né? Não inventei, não. Fantástico. Bom, então, até o próximo. Obrigada. Café Delas. Isso mesmo. Acabou.